Irmãos e irmãs, a minha fraterna saudação a você que está aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. De modo especial, o vigário episcopal para o Vicariato de Trindade, Padre João Bosco, o Padre Reitor desta Basílica, Padre João Paulo, o Padre Jesus Flores, os demais sacerdotes, religiosos, religiosas, junioristas. E a você que está bem longe daqui, mas que está unido em oração, a minha saudação no amor do Pai que nos une numa família da fé, através das TVs Pai Eterno, Rede Vida e Aparecida, da PUC TV, da Rádio Difusora Pai Eterno, da Rádio Trindade FM, da Rádio Aparecida e das redes sociais deste santuário. Pelo segundo ano consecutivo, em razão da pandemia, esta romaria acontece sem a presença do povo. Depois de quase 2 séculos de romaria, não é nada fácil enfrentar esta situação tão inusitada de fazer uma festa sem a presença de cada um de vocês aqui. Porém, a vida é dom de Deus e o Pai nos pede que cuidemos dela com carinho e ternura. Então, quando não se pode caminhar com as pernas, caminha-se com o coração. E sei que hoje o seu coração está aqui, na casa do Pai Eterno. Na liturgia da palavra, escutamos com amor e atenção as 3 leituras que nos foram proclamadas. A primeira leitura do livro do Deuteronômio. Nesta leitura é anunciada a chegada de um ano muito especial. Era o 7º ano, o ano da remissão. Este ano sabático dos judeus acontecia de 7 em 7 anos dentro do calendário hebraico. No ano sabático, os campos eram cultivados, não eram cultivados para deixar a terra descansar, para se cuidar dos pobres, para os animais restabelecerem as suas forças. Era um ano de remissão, do perdão das dívidas e de libertação de todos os escravos. O 7º ano, por tudo isso, era considerado um ano jubilar, de alegria e de fraternidade. Esse ano sabático dos judeus, portanto, era um sábado do Senhor, um tempo de recordar e de celebrar a obra da criação. Era um tempo para restabelecer as relações dilaceradas e para aproximar o mundo daqueles 7 dias da criação do paraíso. Era, enfim, um tempo forte para transformar a vida humana desfigurada em imagem e semelhança de Deus. No ano sabático deveria ser uma convocação também a nós, para inaugurarmos um tempo novo de alegria, de fraternidade, de justiça, de solidariedade, de reconciliação e de paz. Depois de 1 ano e meio de pandemia e de mais de 500 mil de brasileiros que morreram
pela Covid-16, pela Covid-19. Estamos extenuados, cansados, sobrecarregados e com o coração em luto. Em meio às lágrimas, entregamos nos braços do Pai Eterno todos os falecidos e pedimos que os acolha na eternidade. Também nos voltamos para a grave situação social e econômica do Brasil e no mundo. Após a pandemia, que levou milhões de pessoas ao desemprego e à miséria, não seria este um tempo sabático para que os países ricos perdoassem as dívidas dos países mais pobres do planeta? Não poderíamos promover o perdão e a reconciliação em nossas comunidades e famílias? Não poderíamos nos abrir um pouco mais para o diálogo, a tolerância e a compaixão? Não deveríamos promover um tempo jubilar, renovando as utopias, articulando sonhos, soprando ventos novos de esperança, renovando a nossa alegria de viver? Talvez nem os próprios israelitas tenham conseguido observar plenamente o ano sabático. Mas a sabedoria daquela lei da reconciliação e da solidariedade tornou-se uma memória inquietante. Abre tua mão para teu irmão necessitado ou pobre em tua terra. Esta memória se tornou ainda mais forte entre os cristãos. Foi o que ouvimos na primeira carta de São João. Quem não ama o seu irmão, a quem vê, poderá amar a Deus a quem não vê? Diante do Pai Eterno, somos todos irmãos. Essa fraternidade do Evangelho é um convite e um amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço, que ama o seu irmão tanto quando está longe como quando está perto. O ano sabático de perdão, reconciliação e fraternidade pode e deve iniciar desde hoje em nossas famílias, comunidades e na sociedade. Amar o irmão que se vê significa amá-lo também nas ruas do trânsito agitado, no respeito aos irmãos que atravessam a faixa de pedestre, nas calçadas tornadas acessíveis aos irmãos com dificuldades para locomover-se. Amar o irmão que se vê significa não praticar a violência doméstica, nem agredir e machucar as mulheres, as crianças, os idosos. Amar o irmão que se vê significa não espalhar boatos, calúnias e fofocas contra os outros. Amar o irmão que se vê significa dedicar tempo para ouvir e conversar com o outro. E esse amor pede que se trabalhe para viver, não que se viva apenas para trabalhar. Guardemos bem na memória e no coração este alerta da carta de São João. Quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. O Papa Francisco, em sua encíclica Fratelli Tutti, nos pede para que saibamos ser uma fraternidade aberta, que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas, independentemente de sua proximidade física, do ponto da terra em que cada uma nasceu ou habite. Isso me faz pensar nos irmãos e irmãs migrantes que encontram muros de exclusão, nos irmãos e irmãs doentes e abandonados, nos irmãos e irmãs desempregados,
sem pão, sem teto, sem direitos sociais, dos irmãos e irmãs descartados do ventre materno e daqueles esquecidos nos hospitais e nos asilos, dos irmãos e irmãs com quem não mantivemos os cuidados sanitários durante a pandemia, dos irmãos e irmãs com quem não mais dialogamos, porque transmitimos ódio e ofensas pelas redes sociais. A fraternidade aberta é aquela que nos coloca irmanados com todas as pessoas e com todos os seres da terra. São Francisco, o santo que inspirou o Papa Francisco a escrever a encíclica Laudato Si, se sentia irmão do sol e da lua, da água e da terra, dos pássaros, do vento, das flores e das frutas, das árvores e dos animais. O coração franciscano se sente irmanado com o mundo, numa fraternidade cósmica e na solidariedade com todos os seres. Dizemos que amamos a Deus, mas destruímos a obra de sua criação, o jardim da vida, que Ele nos confiou para cuidar com zelo, amor e fraternidade. Envenenamos a terra, as frutas, as verduras, como se isso não tivesse consequências para todos. Desperdiçamos a água e destruímos as nascentes e as matas ciliares, como se isso não fosse atingir a todos, inclusive a nós mesmos. Diante do Pai Eterno, somos todos irmãos. Irmãos também dos animais, das florestas e de todos os seres vivos. Sim, somos irmãos universais, porque temos um único Pai Eterno, Criador de todos os seres, do qual vem o sopro da vida. Os mundos fechados em si mesmos provocam a destruição da vida. Mundos fechados provocam guetos, rigidez, radicalismos, extremismos, fundamentalismos, machismo e racismo. Mundos fechados geram ódio, rancor, indiferença e infelicidade. Fechar-se em si mesmo é alimentar-se da ilusão de onipotência, quando se come distração e solidão. Fechar-se em si mesmo é o mesmo que ficar empaturrado de conexões e perder o gosto da fraternidade. A pandemia da Covid-19 nos revelou, nesta vida, todos viajamos no mesmo barco. O mal de um pode atingir e prejudicar a todos. Tudo está interligado e todos os seres estão em relação entre si. Não nos esqueçamos das lições da história. Passada a crise sanitária, nos adverte o Papa Francisco, a pior reação seria cair ainda mais em um consumismo febril e em novas formas de autoproteção egoísta. No fim, oxalá, não existam os outros, mas apenas um nós. Oxalá não seja mais um grave episódio da história, cuja lição não somos capazes de aprender. Oxalá não nos esqueçamos dos idosos que morreram por falta de respiradores, em parte como resultado de sistemas de saúde que foram sendo desmantelados ano após ano. O Papa Francisco, na Fratelli Tutti almeja, oxalá não seja inútil tanto sofrimento, mas tenhamos dado um salto para uma nova forma de viver e descobramos, enfim, que precisamos e somos devedores uns dos outros,
para que a humanidade renasça com todos os rostos, todas as mãos e todas as vozes, livre das fronteiras que criamos. Todos vós sois irmãos. Nos ensina Jesus na passagem do Evangelho que hoje nos foi proclamado. No passado e agora, Jesus orienta os seus discípulos missionários a evitarem o farisaísmo, a não incentivarem para que os chamem de mestres e senhores, a não colocarem o fardo pesado nos ombros dos outros, a não agirem com exibicionismo, a não desejarem os lugares de destaque. Vós sois todos irmãos, e um só é o vosso Pai, o vosso Mestre, o vosso Guia. Só Deus é Deus. Dizia aqui mesmo neste santuário o meu antecessor, Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, de saudosa memória. Sim, só Deus é Deus. Ninguém adore ou se adore um Deus. Ninguém fabrique ou se considere um mito. Ninguém siga ou se considere um ídolo. Todos os semideuses, os mitos e os ídolos um dia terão os seus corpos apodrecidos na terra. Eles serão finitos, mortais e não têm poderes divinos. Na história, as civilizações que curvaram aos ídolos e aos mitos seus joelhos foram sepultadas pelos seus próprios escombros, pela sua ignorância e pelas suas falsas esperanças. A memória da Igreja sobre os primeiros mártires sempre nos leva a recordar daqueles que derramaram o seu sangue e entregaram sua vida para não adorar as divindades pagãs, mas somente adorar ao Deus único e verdadeiro. Só Deus é Deus, só Deus é Pai, só Deus é Senhor, só Deus é o Altíssimo, só Ele é Mestre que tem palavras de vida eterna. Só Ele poderá nos dar a água que mata a nossa sede de infinito. Só Deus nos deixará perecer. Só Deus não nos deixará perecer quando nossos corpos forem cobertos pela terra. Só Deus pode nos conduzir e acolher ao seu reino definitivo, nos envolver com um doce abraço de amor, nos recolher dentro de seu coração. Peço ao Pai Eterno para que encha a vida de vocês de bênçãos, que atenda a cada um de vocês nas dificuldades, que os proteja contra todos os males e perigos, que os guarde na fé católica, que os mantenha unidos em fraternidade, que conceda a vocês muita saúde, alegrias, vida longa, realizações e toda a felicidade do mundo. Que os tempos de dor, sofrimento e luto tenham fortalecido vocês ainda mais para seguirem em frente na romaria da vida. Com o salmista rezamos: com certeza, ó Senhor, nos guardareis. As minhas 4 últimas cartas pastorais dediquei-as principalmente aos irmãos romeiros. Esta última carta pastoral, que deveria ter saído no ano passado, mas não houve a festa nem por via online, de que hoje estou fazendo o lançamento, eu a dedico à Santíssima Trindade. O título da carta é Na Fraternidade Eterno Amor. Com esta reflexão, convido a que nos coloquemos confiantes diante da Trindade Santa, com o olhar cheio de amor. E como irmãos, caminhemos rumo ao seu encontro,
até o dia em que, ao lado da Virgem Maria, veremos face a face o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.